E aí, pessoal do primeiro ano, tranquilidade? Tauan Reis mais uma vez aqui na voz, dando prosseguimento aos nossos estudos do PET. Nosso assunto hoje é a espacialidade rural. Vamos dar uma esmiuçada nessa questão aí, pessoal. Vamos lá, é importante a gente lembrar sobre as características e dinâmicas do espaço rural. O espaço rural ele é constituído pelas áreas não urbanas, certo? As áreas que não fazem parte de uma ocupação de cidade, um adensamento populacional, são consideradas áreas não urbanas. A maior parte dessas atividades produtivas dentro desse espaço ela está relacionada com agricultura, pecuária e extrativismo. Para a gente compreender um pouco melhor a amplitude desse conceito, a gente precisa distinguir as expressões rural e agrário. Nem sempre as atividades realizadas no meio rural são atividades agrárias. É cada vez mais comum a utilização do espaço rural para atividades turísticas esportivas, áreas de preservação ambiental, spa, clínica, centro de pesquisa. E essas atividades elas não estão vinculadas a atividades agrárias. E é também importante a gente diferenciar um pequeno produtor rural de uma grande empresa agrária, uma grande empresa que faz algum tipo de atividade relacionada à agricultura, pecuária e extrativismo. Por exemplo, um pequeno produtor rural, ele não pode ser considerado da mesma atividade do que a JBS, por exemplo, que é uma grande empresa agrária. A modernização que as atividades agrárias ela vem alcançando no espaço rural, ela é resultado da intensificação do capital. Desculpa, pessoal. Do capital empregado na produção rural, sob a forma de máquinas, defensivos químicos, engenharia genética, serviços meteorológicos, técnica de irrigação, manejo de animais, preparação do solo, assessoria tecnológica e financeira. E a partir dessas transformações surge a categoria de empresas rurais, que em quase nada se assemelham às práticas das primeiras atividades agrícolas. Então, é exatamente o que eu estava falando. Por conta da grande tecnologia envolvida, consequentemente, uma produção muito maior, um volume muito maior, existem essas empresas rurais, que não tem nada a ver com os pequenos produtores. Elas pertencem a uma outra categoria de empresas de produção, certo? E tem também a questão da concepção de que o espaço rural ele é um ambiente de atraso no desenvolvimento e também tem sofrido modificações. A gente sempre teve na cabeça de que a produção rural, o pequeno produtor, ele vem de um ambiente de menos desenvolvimento, uma produção mais rústica, mais simples. Isso vem se modificando. Importante a gente ter essa dimensão de que a produção rural, até mesmo para os pequenos produtores, ela vem se modernizando, com altos níveis de mecanização, utilização de tecnologia, especialização da mão de obra, tem sido bem comum nessas produções rurais, até mesmo nas pequenas. Desculpa, pessoal. E essas modificações, elas não trazem só benefício. Elas trazem benefício para a produção, mas numa análise maior, ela não é só benéfica, tanto para a questão de produção e principalmente para o meio ambiente. E a preocupação com os impactos dessas atividades na saúde e no bem-estar da pessoa, ela vem crescendo bastante. O meio ambiente mesmo ele vem cobrando essa conta. Essas modernizações elas trouxeram algumas questões que antes não eram consideradas, mas hoje são objeto de preocupação. Algumas consequências disso. A elevação dos níveis de endividamento dos agricultores, porque para produzir de uma forma mais moderna, mais tecnológica e de certa forma mais lucrativa,
os pequenos produtores eles tomam empréstimos em banco, financiamentos, e dessa forma, às vezes acabam dando um passo maior do que a própria perna e acabam se endividando por conta dessas atividades. E também a diminuição da biodiversidade. O êxodo rural também, que é provocado pela redução de mão de obra no campo, ele traz dificuldade. Inclusive, em muitos lugares a gente já consegue observar um movimento de inversão do êxodo rural, as pessoas voltando a trabalhar no campo, pessoas que, especialmente os filhos dos produtores, vão estudar na cidade e voltam para trabalhar na produção com os conhecimentos que adquiriram estudando. A poluição do solo ela aumenta bastante por causa do aumento do uso de fertilizantes, que é um produtor que antigamente não utilizava nenhum tipo de fertilizante, produzia de forma orgânica, para um aumento da produção, começa a utilizar um fertilizante para tratar o solo e traz um nível de poluição muito maior para esse solo. E além dessas consequências, a modernização do campo ela não trouxe só... ela não conseguiu solucionar o problema da fome no mundo. Porque a maior parte dessa produção agrícola moderna ela é destinada a abastecer países ricos e industrializados. Ela vai para exportação. Então, apesar de produzir mais, a gente ainda está longe de solucionar o problema da fome. O que não faz o menor sentido do ponto de vista humano. A gente pode ter aqui um material para a gente dar uma olhada. O vídeo no YouTube chama Terra Vista, Espaço Rural. A gente vai conseguir entender um pouco mais da complexidade do espaço rural, que ele é bem mais complexo do que a gente imagina. As características, as principais atividades e as transformações que ocorrem nele. Aqui nesse endereço do YouTube, é importante a gente dar uma olhada. Beleza, pessoal? Vamos para as atividades. Número 1. A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações podemos considerar, a gente acabou de falar aqui, são 4 alternativas, a gente vai destacar qual que é a correta, que a gente pode considerar. Aceleração do processo de êxodo rural, se as tecnologias elas aumentam o êxodo rural. O reordenamento democrático do espaço rural, se o uso das tecnologias elas reordenam o espaço rural de alguma forma. Se a concentração da mão de obra no meio agrário, se o sistema mecanizado ele faz concentrar a mão de obra no ambiente agrário, ou o processo de distribuição de terras agrícolas, se o sistema mecanizado ele faz as terras agrícolas se distribuírem. 2. A gente vai observar o mapa. Esse mapa é o seguinte, esse é a produção, sobre a produção agrícola em toneladas de soja. A gente tem aqui em 1977 esse primeiro mapa e em 2002. A gente pode perceber aqui um grande espaçamento da produção agrícola que era concentrada no sul da região sudeste e no sul do Brasil em 1977. A gente pode ver em 2002 um grande aparecimento da produção agrícola no centro-oeste, que hoje é o nosso maior produtor, mas ainda assim um aumento na produção no sudeste e a região sul também continua produzindo bastante. A gente aumentou bastante a produção agrícola no Brasil. A gente tem aqui, de grão em grão, transgênico ou não, o cultivo da soja espalhou-se por todas as regiões do Brasil nas últimas 3 décadas. Ocupa hoje uma área 5,5 vezes superior à da Holanda. O Brasil foi, entre 2003 e 2004, o maior exportador mundial de soja e vem mantendo a posição de segundo maior produtor, após os Estados Unidos. A previsão é de que essa condição de maior exportador mundial volte a ocorrer em breve,
consolidando-se ao longo dos próximos anos. O mapa acima um soninho bom, hein, pessoal? O mapa acima representa o avanço da produção de soja no Brasil, cuja principal consequência socioespacial foi, como a gente pode ver aqui no mapa acima, a produção de soja no Brasil ela avançou muito dentro do país e alcançou números muito maiores. A gente pode ter como principal consequência socioespacial disso a democratização da estrutura fundiária pelo interior do Brasil. O Brasil ele se tornou fundiariamente mais democrático, teve mais gente com o poder da terra. B. A expansão da fronteira agrícola sobre as áreas do Cerrado. Uma expansão agrícola no Cerrado, isso aconteceu? Falei sobre isso agora há pouco, inclusive. A ampliação de reservas florestais nas áreas do Centro-Oeste. Houve alguma ampliação de reserva no Centro-Oeste? Muito pelo contrário, né? A diminuição dos latifúndios improdutivos do território nacional. Houve algum tipo de diminuição de latifúndios? A gente vai assinalar qual que é correta aqui. 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada um dos itens ao espaço rural ou urbano em que eles se desenvolvem. Lembre-se que os números podem se repetir. A gente tem aqui 1 é rural e 2 urbano. A gente vai completar aqui as lacunas. Espaço de agricultura e criação de gado é rural ou urbano? Espaço de atividades econômicas como comércio e prestação de serviço, rural ou urbano? Presença de indústria e bancos, rural ou urbano? Plantação de soja para exportação, rural ou urbano? Avenidas, supermercados e hospitais, rural ou urbano? Isso aqui a gente já tem essa diferenciação, então fica bastante fácil para a gente fazer. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é. Então, a gente tem a agropecuária como um dos setores da economia brasileira mais fortes, mais importantes para o PIB. E qual é a prática predominante quanto à agricultura no Brasil? Se é a agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias, o agronegócio, com predomínio de latifúndios, a agricultura sustentável, com práticas extrativistas, ou a agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo. 5. Analise as proposições a seguir sobre os efeitos da modernização do campo e assinale V ou F. A modernização do campo impacta o meio ambiente porque possibilita a expansão das atividades agrícolas e consequente ao aumento das áreas desmatadas. Isso é verdadeiro ou falso? A modernização do campo apresenta pontos positivos, visto que amplia as atividades agropecuárias, aumentando a produtividade e a obtenção de lucros. V ou F. Com a modernização do campo e a produção mecanizada, os países conseguem ampliar sua balança comercial pelo aumento das exportações e diminuição das necessidades de importar matéria-prima. V ou F. O crescimento das grandes cidades pelo êxodo rural não é consequência direta da mecanização do campo. V ou F. Aí a gente vai ver aqui como é que ficou a nossa sequência e vamos marcar a correta aqui. Certinho, pessoal? Semana 3 finalizada. Muito obrigado. A gente volta na semana que vem. Valeu!